que a ideia de cortar o terno dele, eu fiquei pensando, nossa, como, de novo, né? Como que as pessoas vão enxergar isso? Será que vai dar link com o que a gente está falando? E a gente ensaiou algumas vezes. Cortaram a luz para ensaiar ou não? Por favor. E só que daí a gente chegou uma hora que a gente disse, não, vamos parar de ensaiar porque na hora vai acontecer. Né? Se for para dar certo a nossa estratégia, que era impactar, que era realmente fazer uma analogia com a ideia de se doar, de se despir de algumas coisas. Né? Então, me senti bastante nervosa, principalmente após os feedbacks assim, da Márcia, acho que foi criando uma tensão. No início não estava tanto. Mas depois que começou, acho que foi, né? Ela também. Foi. Isso que eu queria saber, Graciela, quando você entrou. Ou seja, na hora que estava aqui, você conseguiu desligar? Eu consegui relaxar um pouco mais, porque eu vi que o que ele estava trazendo, meu medo na apresentação, eu já comentei com a Altamira, a gente nunca trabalhou juntos, então a gente se conheceu aqui no Sebrae. E era se eu ia conseguir fazer o link com o que ele estava fazendo, juntar as duas partes, né? Que é que dá a liga da apresentação. Então, eu acredito que foi. E para ti, Elton? Bom, tudo aquilo que eu falei realmente é o sentimento. Eu acho que naquele momento, ontem, quando você falou que era imersão, eu disse, meu Deus, porque eu estou cheio de atividade, tanto ontem, a Graça daqui foi lá para a faculdade, porque eu tinha aula, tinha que estar lá, ela ficou me esperando, aí nós saímos da 11 e pouco, né? Aí fizemos, montamos os slides, preparamos o material, e ela dizia, mas não vai dar certo. Aí ela foi para casa 11h30 da manhã, era 37 passada meia-noite, ela me mandando e-mail, como é que tá? Eu disse, não, tá legal, né? Então assim, ó, o sentimento que a gente tem quando vem para um curso nesse formato que tu está nos trazendo, é maravilhoso, é mudança de comportamento, e eu já fiz, né, inclusive muito na empresa do Hélio, e realmente é muito difícil. É uma coisa que você tem que querer. E quando falou, é comportamental, então vamos ter que se entregar a isso. Né? Qual é a tua área, Elton? No Sebrae, marketing e empreendedorismo. Tá, mas então você já atua em sala e já faz coisas meio... Eu dou aula, dou aula na instituição, trabalho palestra no Sebrae, então, várias coisas. Né? Então, olha só, e aí eu disse, então vamos se entregar. E realmente, vamos levar para o grupo o sentimento, aquilo que a gente está sentindo. Porque nós estávamos até então sentindo um sentimento de preocupação, medo, angústia, né? O que o meu colega vai sentir em relação a mim? É difícil, né? Porque eu ontem, quando a gente foi apresentar ali com o Rafael e com o Hélio, realmente, para mim foi muito difícil para apresentar para os dois. Eu me senti mal, até no momento que pedir o feedback é complicado. Você dá feedback para os teus colegas de atividade também é complicado. Isso. Posso só fazer um parênteses? Principalmente, eu não sei, eu tenho sentimento, porque eu sou uma consultora jovem do Sebrae, há 1 ano e meio a gente está atuando, entrei na mesma turma da Marine e do Altamir. E a gente fica muito inseguro perante esse grupo, né? Porque a gente sabe que aqui tem pessoas com ampla experiência. Então, o que a gente ia criar, a gente pensou que tinha que ter muita responsabilidade. Né? Tinha que funcionar. Eu ouvi um ditado na turma de Caxias, em baile de cobra você tem que vir de perneira. É um ditado de vocês aqui. Porque foi lá, não foi em São Leopoldo, teve 3 baixas. E o ditado foi por isso, em baile de cobra você tem que ir de perneira. Agora vocês vieram bem calçados. Eu só pensei que seria desistir de botar o terno fora, né? Achei que ia mudar de ideia, da meia-noite pra cá, mas ele não desistiu. Quem vai dar feedback? Pra mim, o Cláudio. Verbal ou escrito? E o Gerson. Escrito? Escrito, perdão, vamos inverter. Ok, vamos lá então. Espera aí, falta Eu falo
E o Altamir? Eu vou pegar aqueles que eu não tenho contato mesmo, que eu acho que o senhor pode ser o inscrito. O senhor? Quem é o Frel? Que eu acho que ele não tem muito contato. O Sérgio vale? Não, o meu já tá lá. Já está aqui, eu já colei. Ah, Essa escola, ela ainda feedback aqui é dobrado. Metade da responsabilidade é do Sérgio, tá? Das discussões de orelha. Quem que é? Culpa do Sérgio. Juarez. Tá. Para a Graciela, quem que é mesmo? Verbal? Cláudio, vai lá, Cláudio. Muito bem. Graciela, eu queria começar falando que me surpreendeu muito. A tua postura foi uma postura que eu particularmente desconhecia mesmo quando participando do PDF, desde o início. Porque você demonstrou uma segurança, uma postura tão sincera, passando uma ideia muito clara de que eu sei o que estou fazendo e sei o que vou sair daqui tendo como resultado. Isso foi uma questão que me surpreendeu, porque você passa, a mim, ao menos, um ar de uma sutileza, de uma delicadeza, às vezes, você não consegue imaginar que vai ser de você uma agressividade, como eu vi hoje aqui em cena. Principalmente, me chamou atenção, colegas, no momento que você pegou a tesoura. Aquilo ali foi uma coisa... Deu medo, Cláudio. E aí eu lembrei de uma frase do Altamir que disse: isso eu vou resolver logo logo. Eu disse, pô, né? Entrega, imersão, que volta para a vida depois. Né? Mas então, Graciela, eu acho que isso foi uma coisa que marcou essa postura. Isso foi uma coisa muito bacana e você conseguiu trazer e gerou uma sintonia o tempo todo. Inclusive quando você retomou do segundo para o terceiro momento da apresentação de vocês, você retomou o assunto no tom. Daí você subiu a voz e respirava e não estava forçando. Você foi, aí quando você se sentia que dava para recuar um pouquinho, baixava o tom, mas foi controlando isso. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção na tua apresentação. Em relação a dois pontos, eu vou citar muito breve, que eu acredito que você pode trabalhar um pouco, você ter uma parada e às vezes um deslocamento com os braços para trás. E isso não passa necessariamente a comunicação do corpo. Então você veio com a mente, retomou, eu vou partir desse ponto, isso aqui é o que a gente tem programado e o público está recebendo dessa forma, mas o braço ficou. Então, como assim, Cláudio? Como que é esse braço? Deu uma deslocada da esquerda para o centro. Para trás mesmo. Para assim, trás coloca, mesmo. E ela veio e posicionou, e depois ela lembra, é aquele tipo de lembrança. A gente se cobra um pouco nisso e você passou um pouquinho isso. Mas é um detalhe, eu acho que cabe ressaltar. E no momento do ápice, quando você elevou, então está todo mundo entrando no contexto e tal, você leu a mensagem. Aí você virou de costas um pouquinho e deu uma centrada no Altamir para a interação e leu. Então a gente naquele momento, como já foi falado, a gente também está lendo, então a gente sentiu. Então poderia naquele momento talvez até trazer um breve case, alguma coisa para a gente gravar. O último recado que eu quero dar é esse. Acho que naquele momento você se perdeu um pouquinho e eu acho que foi por aí que mais ou menos andou. O domínio do assunto ficou muito claro, que vocês tinham realmente discutido que ele foi a decisão tomada, independente da participação maior ou menor em relação ao recurso visual, áudio, postura, entrega, roupa, figurino, tudo que foi pensado, acho que foi bacana. Mas, Graciela, o que eu pude perceber é isso. A dicção está excelente, está bem legal, a respiração, só para frisar, você controlou a postura na arena, também foi bacana, você girou, usou o pescoço, eu vi também pela segunda vez hoje de manhã, usar o pescoço, não girava o corpo sempre, isso ficou bem claro. E ousadia. Acho que isso veio para selar um pouquinho a participação de você nessas apresentações aqui. Então você veio, né, observadora como postura natural, como postura sempre adotada aqui no curso, e hoje você usou. E essa ousadia deu certo, você conseguiu ousar com delicadeza, uma coisa que caminhando, até quando você se deslocou com a tesoura, que me marcou particularmente, foi que você dizia, meu Deus, o que você fizer está bem feito, faz mesmo, entendeu? Então acho que isso que você conseguiu não perder a característica individual e apresentar legal. Acho que foi isso que eu percebi e que eu queria trazer para ti na apresentação. Obrigada. Volta a mim, quem que é? Vai lá, Joyce. Muito bem. Eu acho que é o senhor ou o senhor Altamir?
acho que eu defino com uma frase, né? Quem vê cara não vê coração. Tá? Sobre o trabalho, as questões do planejamento, seguindo aqui basicamente o roteiro, sequência de assuntos, a forma de expor de toda essa sequência, criatividade, nem se fala, né? A utilização de recursos até surpreendentes, quanto à participação, a divisão que vocês tiveram, né, das tarefas, até mesmo as inseguranças, vocês souberam dividir isso normalmente. O que me chamou a atenção foi você exatamente saber explorar o teu perfil meio erudito, meio senhoril, característico talvez de uma geração de verdade, né? Formação. Falo isso de brincadeira, também sou um filho de extrovertido. E você soube fazer isso com maestria. Talvez um pequeno pecadinho, para não dizer que só falei de flores, né? Talvez na postura, na movimentação, quando da explanação, os colegas de classe podem identificar um pouquinho o seu outro olhar que é. Mas isso de maneira nenhuma macula o trabalho que vocês fizeram. A reação ao final foi suficiente, né, para cumprir esse pequeno defeito. Eu fui obrigado a jogar aqui. Né? Então, de parabéns. Obrigada, gente. Nós entregamos a palavra. Não, deixa eu falar primeiro, vocês vão pular meu feedback, é isso? Não, É essas. não. Vamos lá. Os outros estão entregando as folhas, então, sim, né? sim. Cada rodada. Gente, eu fiquei arrepiada com a apresentação de vocês, mas não é arrepiada, não é força de expressão, levantou tudo aqui e aqui, assim, totalmente arrepiada. Não foi uma apresentação, foi um show. Vocês fizeram um show, a apresentação de vocês, eu vou lembrar pro resto da minha vida, e é daquelas que eu vou citar em toda maestria. Eu incluo a dos Beatles, eu incluo a do menino lá das bolinhas, do Malabares, e agora de vocês. Show! Fabulosa, maravilhosa, espetacular, fantástica, vocês viram pela reação no final. Não precisa nem dizer isso. Elegantes, pelo menos antes, né? Os slides, eu estou morrendo de vergonha dos meus. Eu estou morrendo de vergonha. O que é isso? Lindos, a imagem entrava e saía de onde a gente menos esperava, e uma coisa encaixada na outra. Meu Deus do céu, eu vou ter que refazer todos os slides que eu tenho de todas as minhas palestras. Olha que eu já achava que era legalzinho o meu, mas agora eu estou com muita vergonha e vou mexer. Depois de ver isso, não dá mais para ficar com os que eu uso de jeito nenhum. Eu assumo o compromisso de mexer nesses slides, ainda que eu tenha que contratar alguém para fazer para mim, se eu não souber fazer tão bem feito assim. Vídeo excelente, super encaixado na proposta, curtinho, então não ocuparam tempo danado com o vídeo, encaixadinho ali dentro do slide, meu Deus do céu, maravilhoso. Gran finale espetacular, aquela ideia de todo mundo se juntar, porque todo mundo estava com alguma coisa que queria dizer para vocês. Eu acho que com o momento aí de transformação, ficou uma coisa no ar, precisava fazer algo com isso. E aí aquele exercício de cada um dizer uma palavra e que saiamos daqui realmente dispostos a fazer essa mudança, nossa, fabuloso, fabuloso. Tema muito bem escolhido, porque era o que todo mundo estava vivendo, então vocês trouxeram para o palco o que já estava acontecendo dentro e trouxeram com a águia e com o leão. Quando eu estou falando de uma apresentação que mexa com a águia e com o leão, está aqui o exemplo do que se faz. Não tem como sair da apresentação deles sem, no mínimo, refletir a respeito do que a gente está fazendo com a nossa vida profissional. Não tem como assistir essa apresentação sem ficar ou com incômodo, ou eu podia ter ido um pouco mais, ou quem sabe fazendo desse jeito. Essa sensação de, poxa, com isso eles lotam a agenda o ano inteiro, não tem como não dar certo. Ou seja, mexeu com a águia, com a inteligência, mas mexeu com o leão. Vocês dois entraram com a águia e com o leão. Vocês falavam com propriedade intelectual, mas mostraram o coração. Os dois. Os dois. Não era a técnica pela técnica. Não era na hora certa eu tiro aqui o paletó não. Tinha, você veio junto e você também. Águia e leão. Os dois acontecendo. Esse grupo vai mudar alguma coisa na vida a partir de vocês. E a proposta não é essa? Que aconteça do grupo? Vai acontecer. Show, 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 show.
Vamos para os feedbacks individuais, então. Graciela, ótima voz, você consegue ser firme e suave. Tem firmeza, não é porque é pequenininha, magrinha que não marca território, sem ser grosseira, sem ser pontiaguda. É suave e é firme. Entrando na arena, envolvendo o grupo, buscando a participação, usou bom humor, explorando o recurso que tinha sido o recurso do Altamira antes. Tem vibração, linda, elegante, super elegante, combinou o Altamira de terno e você, toda elegante, sorrindo, brincando com a voz, você falava baixinho, você falava mais alto, expressão corporal muito boa, feedback é assim mesmo, chega diferente. Para o Cláudio incomodou um pouco a mão para trás, para mim não incomodou, porque não parecia que você tinha esquecido de que as mãos têm que ser aqui. Você usou como recurso, naquela hora você nos provocou com o olhar, então para provocar com o olhar é legal fazer isso, depois voltou para cá de novo. E chegou para mim como um recurso de nos provocar. Para o Cláudio chegou como algo que estava amarrado. Feedback é assim mesmo, chega diferente. Ok, importante você saber que gera percepções diferentes no mesmo movimento. Tá? O Altamir deu um show. O Altamir deu um show, depois eu vou falar para ele. E até por aquele recurso dramático que ele utilizou. Dar conta do recado depois disso, Graciela, não é para qualquer um. Você podia ter se apagado, você podia ter desaparecido, podia ter ficado uma coisa xoxa, sem graça. É duro entrar depois de um astro. E você não perdeu o brilho, brilhou de maneira diferente, porém com a mesma intensidade. E com uma habilidade de lidar com as emoções e com aquele fecho que você fez das palavras, com um tom de voz certo, modulando a voz, falando com intensidade, olhando no olho, trazendo o leão. Eu me arrepiei em dois momentos, no momento do Altamira e no momento do teu fechamento. E isso foi mérito teu, arrepiou tudo, foi intenso, meu leão estava, meu leão estava vibrando. Maravilhoso, e não é para qualquer um fazer o que você fez. Muito bom, muito bom. Tem muito né, isso você vai ter que cuidar para observar. Ainda está virando de costas quando volta, treina a voltar de marcha ré e não dando as costas para o grupo. Tem algumas frases que é uma tendência tua, e isso vai ter que cuidar para não repetir. Eu peguei pelo menos duas. Você falou entrar para dentro e falou levantar em pé. Deve ter um vício de fazer essas coisas, porque aconteceu 2 em 5 minutos. Então fica em cima não, você falou 6 e 10, tá? 6 e 10, o Altamir 5 e 20, no total deu 11 e 30. Cuida, porque deve ser um vício. Pede para alguém te avisar. Cada vez que você soltar uma dessa, te avisar. Levantar, claro que é em pé, Graciela. Entrar, é claro que é para dentro. Claro que eu sei que você sabe, só que é vício. Vício a gente só elimina se alguém sinalizar, e aí você procura evitar. A tua voz está muito na garganta também. Trabalha, procura uma fonoaudióloga para ela ser mais diafragmática. Ela fica vibrando muito aqui. E aí fica muito fininha, fica aquela coisa forçada, vai te prejudicar. Não fica feio, mas está forçando. Procura ajuda. E está faltando lembrar de olhar os extremos. Graciela, treino. Treina isso. O mais difícil e mais maravilhoso você já faz. Trazer a águia e trazer o leão. Você fala com a cabeça e fala com o coração das pessoas, porque você traz a sua cabeça e o seu coração. O teu olho brilhava, esse olho lindo, brilhava o tempo todo. Você estava trazendo paixão no teu olhar, você estava apaixonada pelo teu tema. E não era para se exibir. A intenção na hora da show era trazer o grupo junto. Quando a gente sente que quem está aqui na frente está preocupado com a gente vai. Você estava preocupada com cada pessoa no grupo. Parabéns, mulher. Você brilhou de show. Obrigada. Altamir. Elegante, chegou todo elegante. Tira esse terno. Eu dizia pra ele, tira, não precisa, põe depois. Ele, não dele, faz parte. Bom, entrando na arena, olhando as pessoas, brincando,
caminhando, trazendo exemplos pessoais, falando dos seus medos, mas ficar aqui desabafando e falando de medo seria absurdo, só que fazia parte do teu tema. Então estava extremamente adequado. Expressão corporal maravilhosa, trazendo o leão. Também você estava altamente emocionado durante o momento que você falava. Tinha razão, tinha provocação intelectual, mas tinha um leão. Era genuíno, a gente via que você estava sentindo tudo aquilo e deixando a gente fazer parte, compartilhando. Quando você mostra o teu leão e compartilha com as pessoas se sentem importantes e valorizadas. Meu Deus, ele está mostrando o coração dele para mim, ele confia em mim. A mensagem que a gente passa quando mostra o nosso leão, Gerson, é disso que eu estou falando, tá? Você tem que aprender a fazer isso. Quando você traz o teu leão genuíno, e a gente via que era genuíno, toca o nosso. Começa a dar aquele nozinho na garganta, porque ele está expondo a alma dele, deixando a gente ver a alma. Alguém que te convida a conhecer a própria alma, meu Deus, já ganhou o grupo. E você fez isso. A tua voz é sonora, é linda, com energia, maravilhoso. Um show. Confesso que quando a Graciela começou a cortar teu terno, eu falei, não precisa. Pode ser simbólico, não tem necessidade. Não faz isso. Quanto custou isso? Eu sofri muito. E um monte de gente sofrendo. Acho que teve gente que quis tirar a tesoura da mão da Graciela. Pelo amor de Deus, não precisa. A gente já entendeu. Quando você tirou o terno, piorou muito. Porque a camisa toda destruída. E eu fiquei contando, quanto será que custou essa camisa? Não deu para ele comprar no brechó. Não deu tempo. Meu Deus, o que essa criatura fez? Só que aí eu percebi que tinha provocado em mim. Precisava ser impactante. Porque o jeito das pessoas se darem conta de que não estão mergulhando de verdade nas coisas que querem alcançar na vida, era sendo radical. Olho para a Rosane chorando nessa hora, né, quando viu isso. E eu vi que eu estava me segurando porque estava com tudo aqui. E me provocou um monte de reflexão. Putz, grilo, que a gente não alcança na vida porque a gente não se dedica o suficiente. É porque a gente não mergulha o suficiente. É porque a gente fica, não, só até aqui tá bom, fazendo contas de quanto vai custar. Droga! Se a gente quer que a coisa aconteça de fato na nossa vida, tem que entrar de fato. E você entrou, Altamir, inteiro. Depois faz conta de quanto gastou com o terno e com a camisa. Mas, meu Deus, quanto valeu para ti, para a tua autodescoberta, perceber o quanto vale entrar de corpo e alma? Paga muitos ternos. E aí o pessoal até brincou, a agenda lotada, 360 palestras dessas por ano, nossa, vai sair caro, mas o que ele vai poder cobrar por essa palestra? Quantos ternos ele pode comprar? A gente dá mais para a vida devolve mais, a vida é um eco. Olha o que esse homem passou para a vida. Vai voltar, não tem jeito de não voltar. Para mim foi lição, tá, Altamir? Para os outros tenho certeza, mas para mim foi lição. Eu já procuro fazer isso sempre na minha vida. Vou fazer mais. Vou gritar mais, porque eu quero que a vida devolva ainda mais. Em 10 minutos eu não teria tido a entrega que você teve. Eu não teria tido a entrega que você teve. Como eu quero que a vida devolva muito mais, eu vou fazer mais isso. Teve alguns pontinhos de melhoria que precisa olhar. Você disse assim, eu venho trazer um tema. Você começou assim. Não era você e a Graciela. Eu sei que você teve que ter uma preparação emocional. Você ia dar um show, você sabia disso. Só que aí até escapou. Ó, eu venho trazer. Não foi você. E o show só foi perfeito porque a Graciela não ficou para trás no tom. Senão teria dado uma quebra tão violenta que teria ido por terra a apresentação. Aí eu ia te dar nos dedos. Eu ia dizer, show maravilhoso, mas você esqueceu tua dupla e deixou ela para trás. Graças a Deus foi a dupla certa. Porque não era qualquer pessoa que seguraria como a Graciela segurou. Não se apresentou, eu sei que é uma figura altamente conhecida internacionalmente, que está sendo chamada no mundo todo, mas você não disse o seu nome, bem depois disse o nome da Graciela. E cuidado com as frases muito radicais. Nenhum de nós deixou os problemas lá fora.
Embora talvez seja verdade, nessa hora você pode criar antipatia em relação a algumas pessoas. Quem ele pensa que é para afirmar isso a meu respeito? Ele não me conhece. Quem disse que eu não deixei meus problemas lá fora? É uma antipatia que você ia gerar sem necessidade. É possível que alguns de nós não tenhamos de fato conseguido deixar os nossos problemas lá fora. Provavelmente todo mundo ia se encaixar na fala sem ficar muito agressivo. E está faltando olhar os extremos. Quando você veio fazer o show, você esqueceu das pontas e não treinou o pescocinho para olhar para trás em alguns momentos. Isso é aperfeiçoamento. Isso é aperfeiçoamento, Alzane. Agora, isso aqui, sinceramente, é um detalhe tão bom. Se você tiver a dedicação e a entrega que você teve hoje em tudo que você fizer na sua vida, você vai chegar, meu amigo, no lugar que você quiser. Eu estou falando, além da performance, ter se disposto a ter o custo aqui com a camisa, com o terno, mas mais que isso, você aguentou esse calor infernal dessa sala com o terno fechado porque fazia parte do show e não podia ter estado. Altamente. Que lição para mim. Que lição para cada pessoa desse mundo. Querem saber o segredo do sucesso? Olha para essa vida. Não precisa mais nada. Eu estou me sentindo altamente lisonjeada, feliz, gratificada, orgulhosa e emocionada com o que vocês fizeram por nós. Muito